há mais de 50 anos que o Brasil é um dos 10, está no grupo dos 10 maiores economias do mundo. E a gente está perdendo posição por má gestão, certamente. É o processo político e a má gestão também. O DASP foi uma... O que eles fizeram com o DASP? Eles procuraram centralizar o DASP, né? E descentralizar a parte política. Então, hoje a gente passou por... Presenciamos, né? Tem gente que passou. Aqui na nossa cidade, aqui, a gente presenciou alguns casos desses que eu vou mencionar, e no Brasil a gente viu muito isso daí, né? Mas eu posso dar um exemplo hoje real, que é da nossa profissão. Se fala muito que o orçamento é problema de economista e de contador. Não é, não. Ele é também problema de economista e contador. Mas ele é fundamentalmente uma função do profissional de gestão. O orçamento, historicamente, tem sido, nas últimas décadas, muito esculachado. E agora, o orçamento paralelo, né? Orçamento secreto, a forma como pedaladas no governo passado e no governo atual, você faz com que esta função que organiza a administração pública, que é o orçamento, como é que você pode fazer? E que dá a tradução do que o financeira, do que o governo pretende fazer. Se você tem orçamento secreto, mandando verba para lá e para cá, direto na veia, sem ter nenhum programa específico, um país desse não pode dar certo. Vou dar um exemplo, só para você entender, Rafael. O presidente americano mais poderoso que possa ser, aprovado o orçamento americano, o presidente americano não pode mexer um cento. Tanto que o Trump, quando quis criar aquela cerca lá, aquele muro no México, aquilo não estava no orçamento, ele não pôde fazer. Ele fez um pedacinho pequeno, porque não estava consignado no orçamento. Ele não pode fazer nada, ele não pode mexer um cento no orçamento. Você pegar na prefeitura de Porciúncula, ou qualquer prefeitura do Brasil, ou qualquer estado, ao longo do ano, quase todo dia tem um decreto do prefeito, do governador, do presidente, fazendo o que se chama remanejamento orçamentário, quer dizer, passando uma dotação de uma rubrica para outra. Portanto, o cara mexe no orçamento o tempo todo. E aí, para se defender disso, o legislador começa a ossificar o orçamento. Aí diz tantos por cento, 25% no caso do Estado, e 18% no caso do município, você tem que colocar em educação, outros 18%, 15% na saúde. Essas obrigatoriedades percentuais é para corresponder ou para limitar o arbítrio que se faz na mudança imperial do orçamento. Veja, por outra coisa, projeto de lei aqui tem medida provisória, né, que é uma coisa estranhíssima num regime presidencialista. Isso cabe do regime parlamentarista. O presidente americano, que é um presidencialismo que funcionaria, ou que eu dizia que funcionava até pouco tempo, agora não posso dizer mais isso, depois que tentaram invadir, porque perderam uma eleição no dia 6 de junho e 6 de janeiro deste ano, o Capitólio, esse é um presidencialismo que está em xeque também nos Estados Unidos. Mas aí, veja bem, o presidente americano não tem nenhum poder de assinar um projeto de lei, quanto mais fazer medida provisória. Quer dizer, ele não tem competência para fazer iniciativa de projeto de lei. Quem mais legisla, se você pegar os últimos 30 anos do Brasil, Rafael, você vai ver que 85% das leis brasileiras, isso se repete na prefeitura e nos estados, mas eu estou falando da União, mas certamente vai um pouquinho diferente aqui ou ali, mais de 5.600 municípios, mas quem mais legisla é o prefeito, o governador e o presidente. Depois, quem mais legisla na União, 10%, quem legisla é o judiciário. E compete ao Poder Legislativo brasileiro apenas 5% das leis, quer dizer, iniciativa própria. Você tem uma coisa engraçada, o vereador de Porciúncula não pode fazer nome de rua porque o prefeito pode vetar. Ele não pode legislar sobre matéria de pessoal, ele não pode legislar sobre matéria financeira. Quer dizer, veja bem, isso não faz nenhum sentido num regime presidencialista em que o orçamento é um instrumento de controle do legislativo, portanto, representando a população, controlando o executivo. É através do orçamento que você controla o executivo. Portanto, a crise brasileira, Rafael, é uma crise de gestão pública. E a crise de gestão pública começa no orçamento. E nós, administradores, muitos de nós, não damos a devida atenção a isso, porque achamos que o orçamento é coisa de contador e de economista, e não é. É uma coisa de gestão administrativa, portanto, do profissional de administração.
Entendeu? E você que um cara no regime presidencialista, quer dizer, iniciativa de projeto de lei, o presidente aqui legisla, e o único país que dava certo no regime presidencialista era os Estados Unidos, e eles não legislavam. E também fazia dotação orçamentária. Ele não faz mudança orçamentária nenhuma, a não ser que o Congresso autorize. Portanto, só o Congresso pode mexer no orçamento. Aprovar no orçamento, o presidente tem que fazer aquilo. Ele não pode tirar aquele dinheiro, como o seu prefeito faz hoje em Porciúncula, e aqui do Rio de Janeiro também, na minha cidade, e muda o orçamento todo dia através de remanejamento orçamentário. Ele faz um PT, né? Ele muda de um PT para o outro, quer dizer, programa de trabalho de uma área para outra toda hora. Nós, administradores, nesses 56 anos de profissão, vamos conclamar essa profissão a se adentrar, a estudar orçamento, porque a maioria dos nossos colegas que estão na área pública não entendem disso e não se preocupam com as repercussões políticas, institucionais e de má gestão produzidas. Você não vê um conselho regional no Brasil de administração, nem o Conselho Federal, falar sobre orçamento. Nós estamos em pleno orçamento paralelo. Quer dizer, o que é orçamento paralelo? Que maluquice é essa? Orçamento secreto. Outra coisa é o orçamento de guerra que o Supremo concedeu, através do parlamento também, ao presidente Bolsonaro, para ele gerir a administração pública durante a pandemia. Quer dizer, o presidente Bolsonaro podia estar saindo desse governo como um super-rei, porque ele teve uma facilidade orçamentária que nunca foi dada a nenhum presidente, que já tem demais para esse orçamento, mas agora deram um orçamento de guerra, ele podia fazer o que quisesse, e não fez. Perdeu uma excelente oportunidade de má gestão. E nós ficamos num silêncio cúmplice. Eu estou fora da direção das entidades, né, dos conselhos, do Conselho Federal, e fico vendo com tristeza a absoluta o desconhecimento, ignorância e omissão da nossa profissão em termos de discussão do papel do orçamento como uma função essencial do administrador e que nós não tratamos disso. Por desconhecimento, por ignorância, por não estar estudando o assunto, porque não queremos também confrontar o poder.